Oi pessoal, hoje nós vamos começar as nossas aulas remotas, né? Eu vou estar trabalhando com os slides exatamente o que tem no livro didático. Então a gente vai se basear pelos capítulos do livro didático. Então a gente vai começar a estudar com o movimento retilíneo uniforme. Então, primeiro de tudo, a gente tem que entender que existe uma diferença entre movimento e o repouso. A gente tem uma definição de que um corpo, quando está em repouso, ele está parado. Cuidado, pessoal. A ideia de parado aqui, ela é uma ideia enganosa. Nem sempre um corpo que a gente considera parado está em repouso. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que repouso é diferente de parado. Então, por exemplo, aqui nessa fotografia, você pode analisar se o ciclista está em movimento, está em repouso, vai depender do referencial adotado. Nós vamos entender bem isso aqui na calma. Então, pessoal, o exemplo mais simples que você pode entender de movimento e repouso em relação ao referencial é a gente imaginar a seguinte situação. Se você imaginar essa pessoa aqui pedindo parada no ônibus aqui, a distância em relação ao ônibus, ela vai estar variando. Ela está variando em relação ao tempo. Ou seja, há uma variação da distância entre essa pessoa que está pedindo o ônibus e o ônibus. Já nessa segunda situação, nós temos um passageiro, vários passageiros dentro do ônibus. A distância entre o ônibus e o passageiro, ela não está sendo alterada. Nessa primeira figura, a gente diz que o ônibus, em relação a essa pessoa, ela está em movimento, porque é uma mudança na distância entre a pessoa e o ônibus. E na segunda opção, a gente diz que a pessoa em relação ao ônibus, ela está em repouso. Bem, pessoal, continuando. Então, a gente pode dizer que o movimento ele é relativo. Ou seja, ela vai depender do referencial inercial. Então, quando você vê a situação aqui da figura, a gente está observando o seguinte. Essas duas pessoas, elas estão em repouso ou em movimento? Depende do referencial. Se o referencial for o chão, um ponto aqui embaixo, a gente vai ver que a distância vai estar se alterando. Então, você pode dizer que o corpo está em movimento. Agora, essa pessoa em relação a essa outra pessoa, a distância entre as duas não está aumentando nem diminuindo. Então, a gente pode dizer que uma está em repouso em relação à outra. Então, pessoal, ó, bem simples. Um corpo ele está parado ou em repouso se sua posição não varia no decorrer do tempo. Por que a gente fala em decorrer do tempo? Porque se for falar que não houvesse essa mudança do tempo, seria a ideia de teletransporte. E diz que um corpo está em movimento caso sua posição varie no decorrer do tempo em relação ao referencial. O que é a trajetória? É simplesmente o desenho de cada ponto do movimento. Então aqui no caso a pessoa fez um chute numa bola, essa bola descreveu uma parábola. O que acontece aqui? Essa fumaça vai representar a trajetória descrita por cada avião desse. Observe, pessoal, que a trajetória vai depender sempre do referencial também. Porque você imagina aqui, nessa perspectiva aqui da figura A, você está vendo aqui um arco de parábola. Só que tem o seguinte, o goleiro que estava vendo, ele vai ver a bola subir e descer. Ele não vai ver esse movimento de parábola. Por quê? Porque o campo de visão dele é diferente. Ok? Então a trajetória, como também a ideia de repouso e movimento, eles dependem do referencial inercial. Outro conceito também muito importante é o conceito de posição, distância percorrida e deslocamento escalar. Então observe, pessoal, um exemplo. Você vê aqui na estrada e vê que está no quilômetro 537 da BR-163.
Será que esse caminhão aqui, ele andou 537 quilômetros pelo fato de ele estar passando pelo quilômetro 537? Pode ser que sim, mas não tem como saber. O que você pode saber é que a posição do caminhão é o quilômetro 537. Vamos supor que houve um acidente e precisa ligar para a polícia. Então o que acontece? Ele vai dar um referencial. Assim, ó, eu estou no quilômetro 537. Então ele dá a posição. A posição vai dizer o local onde está um certo móvel. Diferente do termo distância percorrida. Pessoal, distância percorrida é o tanto que o móvel andou. É uma espécie de odômetro. Exemplo, a questão aqui do táxi. O táxi ele vai cobrar pelo caminho percorrido, certo? Então, o caminho percorrido vai te dar a distância percorrida. É como você disser assim, eu andei tantos quilômetros hoje. Então, você vai estar dizendo a distância percorrida, que é diferente do deslocamento escalar. O que é o deslocamento escalar? Pessoal, deslocamento vai ser representado pelo ΔS. Ele vai ser o S final menos o S inicial. Também nós podemos colocar assim: ΔS igual S menos S0. Ou seja, vai ser a diferença da posição final da posição inicial, ok? Então, vamos dar a seguinte situação. Vamos desenhar aqui um caminho. 0, 10, 20, 30 quilômetros. Se você sair aqui do 0, depois vai até o ponto 20 e depois volta para o ponto 10. A distância percorrida, se você saiu do 0, foi para o 20, depois foi para o 10, 20 mais 10, 30 quilômetros. Já em compensação, deslocamento escalar, se você saiu daqui do 0 e o final tá 10, esse aqui vai ser o nosso ΔS. Não importa se ele foi mais para frente e voltou. Vai importar apenas o começo e o final, que no caso aqui é 10 quilômetros. Certo, pessoal? Então, ó, aqui está dizendo que o motorista está no quilômetro 230. Não significa dizer que ele andou 230 quilômetros. Quer dizer apenas a posição onde ele se encontra. O deslocamento escalar e a distância percorrida, como a gente falou anteriormente, elas são grandezas diferentes. E lembrando que agora, pessoal, a gente pode também utilizar números negativos. A gente não tem costume de usar em BRs, em estrada, números negativos. Mas na física é permitido sim. Se você determinou um ponto como 0, antes do 0 vai ser um número negativo e depois do 0 vai ser um número positivo. Então nós temos também o conceito de velocidade média. Pessoal, o conceito de velocidade média diz que a velocidade média é a razão, ou seja, a divisão entre o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Cuidado, pessoal, isso aqui é o deslocamento. E representa o quê? A taxa com que o espaço varia em relação ao tempo. Uma coisa que nós vamos ter que utilizar bastante é converter metros por segundo para quilômetro por hora e quilômetro por hora para metro por segundo. Como é que a gente vai fazer isso? Muito simples, pessoal. Olha só. 1 quilômetro por hora é a mesma coisa de 1 quilômetro dividido por 1 hora. Quilômetro por hora. É 1 quilômetro dividido por 1 hora. E o que seria 1 quilômetro? Ora, 1 quilômetro é 1000 metros. E o que é 1 hora? 1 hora é 60 minutos, mas eu quero transformar em segundos. Então, como é que a gente faz? Olha, 1 hora é 60 minutos. Só que nós sabemos que 1 minuto é 60 segundos. Então, aqui vai dar 3.600 segundos. Então, aqui é 3.600 segundos. 1 hora é a mesma coisa, 3.600 segundos. Ou seja,
Se você dividir tudo por 1000 aqui, ó, a fração por 1000, vai dar o quê? 1 sobre 3,6 metros por segundo. O que isso quer dizer? Que em 1 km por hora, se você quiser transformar para metro por segundo, você divide por 3,6. E se você quiser transformar metro por segundo para quilômetro por hora, você multiplica por 3,6. E por último agora, pessoal, vamos responder aqui uma questão rapidinha aqui, né, do Enem. Ele vai fazer o seguinte. Uma empresa de transporte precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos, então ó, o trajeto tem dois trechos de distâncias diferentes e velocidade máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima é de 80 km por hora e a distância é de 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima é de 120 km por hora. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização dessa entrega? Muito fácil, pessoal. Vou deixar aqui marcado aqui as coisas principais. Então, ok. Vamos fazer aqui. Então, ele vai ter dois pontos aqui, duas divisões. O primeiro tem 80 km. Vou colocar aqui. Então, esse primeiro ponto aqui tem 80 km. O segundo tem 60 km. No primeiro trajeto, ele diz que o carro está na velocidade máxima permitida, que é 800 km por hora. E no segundo trajeto, ele está dizendo que o carro está a 120 km por hora. Então, ele quer saber qual é o tempo de todo o trajeto. Então, a gente pode dividir aqui. Vamos chamar aqui de intervalo 1 e intervalo 2. Então, o tempo total será o tempo 1 mais o tempo do segundo trajeto. Pessoal, no primeiro trajeto, olha só, o que acontece? Ele tem que andar 80 km e a velocidade que ele está andando é 80 km por hora. Ora, isso aqui representa a variação do espaço em relação ao tempo. Ele está dizendo que o carro é capaz de percorrer 80 km a cada hora. Então, o primeiro trajeto, ele vai durar 1 hora, porque ele está andando a 80 km por hora e o trajeto é exatamente 80 km. No segundo, pessoal, a velocidade é de 120 km por hora e ele tem que andar 60 km por hora. Em 1 hora, pessoal, ele anda 120 km. Mas aqui ele só andou 60, então ele precisou usar apenas metade. Então, o tempo 2, ele vai ser de meia hora. Você também pode estar utilizando a equação da velocidade média, que representa ΔS dividido por ΔT. A velocidade média aqui é 120. O espaço que ele percorreu aqui é 60. E aqui nós temos o tempo. Então, ele aqui passa para cá. O tempo vai ser quem? 60 dividido por 120, que corresponde a meia hora. Então, o tempo total vai ser de 1,5 horas, ou seja, 1 hora e meia. Alternativa, letra C. Próxima aula, a gente vai falar mais sobre o movimento retilíneo uniforme. Até mais.